Cada Constituição tem que ter, e se legitima, a cara do povo a qual ela vai ser aplicada, da qual ela decorre, para a qual ela é elaborada. Nós remetemos o reconhecimento de paternidade por e-mail. Ele fez o reconhecimento, assinou. Para a primeira turma do TRF da primeira região, quem exerce função de dedicação exclusiva não pode ter mais de um emprego público. Tudo que eu construí na minha vida, estudo dos meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é em cima dos meus barcos. Olá, boa tarde. Boa tarde. Diário da Justiça Eleitoral publica o registro de candidatura do ex-presidente Lula. Com a publicação, está aberto oficialmente o prazo para questionamento. E esse período segue até o dia 22 de agosto. E sobre o assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Carolina Chaves. Carolina, quantos pedidos de impugnação já foram feitos à candidatura do ex-presidente Lula? Boa tarde para você. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, a candidatura já foi alvo de 7 questionamentos e, de acordo com a regra eleitoral, partidos, coligações, candidatos e Ministério Público podem contestar qualquer candidatura em até 5 dias após a publicação do registro. O ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ficou como relator do registro de candidatura do ex-presidente Lula. Lembrando que qualquer eleitor pode informar à Justiça Eleitoral a inelegibilidade de qualquer candidato, desde que esse eleitor esteja com os direitos políticos válidos. Carol, e uma outra pergunta. O ex-presidente pediu ao TSE para participar de um debate hoje à noite. Qual foi a decisão do tribunal? Isso mesmo, Galto. Olha só, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, negou o pedido do PT para que o ex-presidente Lula participasse de um debate que vai acontecer hoje às 10 da noite. Entre os argumentos do ministro é que a prisão do ex-presidente Lula está ligada a questões criminais e, por isso, não caberia à Justiça Eleitoral analisar o pedido. O ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso Triplex do Guarujá. Rafael. Obrigada, Carolina. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu ao Supremo da decisão que determinou a soltura do deputado federal João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina. O parlamentar estava preso e cumpria pena de 5 anos, acusado de fraude e dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho. Apesar da condenação, o deputado tinha autorização para trabalhar no Congresso. Agora, com a liberdade, o parlamentar tem a permissão de concorrer nas eleições deste ano. No recurso ao STF, a PGR afirma que a decisão de libertar o político só poderia ter sido tomada pela Suprema Corte. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, participou nesta sexta-feira de um seminário sobre direito e desenvolvimento. As palestras são organizadas pela Fundação Getúlio Vargas. A ministra participou da abertura ao lado de representantes da Fundação Getúlio Vargas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela fez a primeira palestra do seminário e abordou a importância dos 30 anos da Constituição Federal. Não há leis perfeitas em nenhum lugar do mundo. A comparação que é feita, especialmente sob o viés da economia, que é necessária, sim, para a interpretação e aplicação do direito, não faz com que uma Constituição seja melhor do que a outra. Cada Constituição tem que ter, e se legitima, a cara do povo a qual ela vai ser aplicada, da qual ela decorre, para a qual ela é elaborada. Ressaltou também a interpretação e o respeito às leis, além das mudanças na sociedade brasileira desde que a Constituição Federal entrou em vigor. Eu acredito que o direito, a política e a economia andam juntos exatamente para realizar o que está posto na Constituição desde o preâmbulo, para formar uma sociedade livre, justa e solidária, destinada a assegurar o bem-estar de todos, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos.
A ministra Carmen Lúcia falou ainda sobre a atual situação do país. Destacou que o Brasil vive um momento difícil por conta das crises política e econômica e aproveitou o período eleitoral para ressaltar a importância da participação da população nas eleições, com democracia, poder de escolha pelo voto e o papel de fiscalização. Democracia não é de Estado. Democracia é uma forma de vida pela qual se garante a liberdade de todos e a responsabilidade e o compromisso de todos. Num momento como esse pré-eleitoral, eu espero que todos nós, cidadãos brasileiros, não nos esquecemos um minuto do dia ou da noite que somos partícipes e participantes dessa democracia brasileira. Que o Brasil somos nós. O Brasil não é um juiz do Supremo Tribunal Federal, o juiz não é um presidente da República ou um deputado, o Brasil é cada cidadão. A discussão sobre direito e economia é o tema central do evento, que vai contar ainda com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, economistas e juristas. Os ministros do STF suspenderam o julgamento das ações que discutem se é possível que todos os serviços sejam terceirizados, inclusive atividades fim. Na sessão desta quinta-feira, a Associação Brasileira do Agronegócio, que propôs a ação, e a empresa Senibra, que entrou com recurso, questionaram decisões da Justiça do Trabalho que impedem a terceirização. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu a jurisprudência adotada pelos tribunais trabalhistas. O trabalho agora é um direito humano subjetivo e, portanto, não é mais uma mercadoria. E é nessa perspectiva que o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, é nessa perspectiva que as leis vigentes até a data da aprovação desse enunciado que consolida uma jurisprudência, aborda a matéria. Após as sustentações orais, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado na próxima quarta-feira, na sessão da tarde, com os votos dos relatores, ministro Luiz Roberto Barroso, responsável pela ação, e o ministro Luiz Fux, que fará a relatoria do recurso. O recurso, inclusive, tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada em processos semelhantes julgados pelas instâncias inferiores. Mais de 200 casos estão aguardando a conclusão deste tema na Corte. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios realizou o primeiro reconhecimento de paternidade com base em acordo internacional. Um indiano reconheceu a filha brasiliense sem precisar vir ao Brasil. Por chamada de vídeo, a mãe da criança conversou com o Jornal da Justiça. Rosilene contou que ela e o indiano tiveram um relacionamento de 2 anos. A maior parte dele à distância. Eu fiquei grávida de 2 meses da minha filha e ele falou que voltava antes da minha filha nascer. Só que devido a problemas pessoais, financeiro, ele não teve condições de retornar. Então, quando eu tive a neném, eu precisei registrar ela só com o meu nome. Foi com base na Convenção Apostila de Haia que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conseguiu que o pai não precisasse viajar para fazer o reconhecimento. A convenção, desde 2016, simplificou a tramitação de documentos públicos entre Brasil e mais de 100 países signatários, como a Índia. Nós remetemos o reconhecimento de paternidade por e-mail, ele fez o reconhecimento, assinou e nós instruímos que ele procurasse a autoridade competente para o apostilamento no seu país. E ele foi lá, bateu o carimbinho rapidinho, mandou 20 dias depois, nós estávamos com o reconhecimento de paternidade com apostilamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. O reconhecimento de paternidade é um direito imprescindível. Mesmo assim, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Em 15 anos, o programa Pai Legal no Distrito Federal foram mais de 13 mil reconhecimentos de paternidade. O projeto atua em 3 frentes, em parceria com cartórios civis, que avisam quando a criança é registrada sem o nome do pai, com as escolas, que no ato da matrícula descobrem essa falta, e com a Secretaria de Segurança Pública, que tem acesso às informações quando o menor vai tirar a carteira de identidade. E no próximo bloco, ter 2 empregos públicos pode ou não? Fique com a gente para entender melhor sobre esse assunto. Até já! Para a primeira turma do TRF da primeira região, quem exerce função de dedicação exclusiva não pode ter mais de um emprego público.
Para complementar a renda, muita gente tem 2 empregos, termina um serviço e corre para outro. Uma jornada cansativa, mas para alguns necessária. Pois é, agora uma decisão do TRF da primeira região, em Brasília, reforça que não é possível acumular 2 cargos públicos quando eles exigem dedicação exclusiva. Charles tem uma jornada dupla de trabalho. É designer no TRF da primeira região em Brasília e também professor de artes plásticas na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nos 2 casos, entrou por concurso público. O primeiro concurso foi para o TRF em 1997. Depois, quando eu concluí o curso de artes plásticas no UNB em 2003, eu prestei concurso para magistério para a Secretaria de Educação do DF, onde informei que estava acumulando cargo. Nesse caso, a acumulação de cargos públicos é permitida pela Constituição Federal. Segundo o artigo 37, é possível ter um cargo de professor na rede pública e outro de caráter técnico ou científico. Também está liberada a acumulação na administração pública de 2 cargos de professor, 2 de médico e a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Mas nem todos os cargos públicos podem ser acumulados. Para a primeira turma do TRF da primeira região, quem exerce função de dedicação exclusiva não pode ter mais de um emprego público. Os desembargadores reconheceram como ilegal a acumulação de um cargo de professor da Universidade Federal de Goiás, que também recebia como coordenador da Orquestra de Câmara no governo do estado. A Justiça Federal chegou a aceitar o pedido do professor para acumular as funções, mas a universidade recorreu ao tribunal em Brasília e conseguiu demonstrar que o professor se enquadrava no regime de dedicação exclusiva, que veda expressamente o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. A turma seguiu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dispensa, neste caso, a restituição dos valores recebidos em duplicidade no período que o servidor trabalhou nos 2 órgãos. A exceção é quando fica comprovada a má-fé do servidor, o que não foi o caso do funcionário da instituição goiana. Se um servidor público tem a possibilidade de exercer 2 cargos, desde que seja nas regras de exceção do artigo 100, que ele o faça, muito bem. Entretanto, se algum servidor hoje está acumulando um cargo e esta acumulação não se enquadra no regramento do artigo 100, é natural que ele venha a responder por seus atos. Hoje, os sistemas de controle são capazes de detectar essas situações que não deveriam existir e convidar o servidor, primeiramente, a fazer uma opção. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre o acúmulo de empregos no serviço público, hoje, aqui na bancada, o doutor Júlio Molica, advogado administrativo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem que teve um caso específico que a pessoa não pode, então, ter esses 2 empregos. O que acontece nesse caso específico? Bem, nesse caso, como a gente viu, eles falam sobre a acumulação de 2 trabalhos, um de professor e um de maestro, se eu não me engano. E, nesses casos, realmente não pode acumular, é uma vedação da própria Constituição Federal. Se fossem 2 cargos de professor, tudo bem. Existem 3 exceções previstas na Constituição, mas acredito que não era esse o caso. Agora, na magistratura isso é muito comum, né? Juiz e professor, ministros e professores também, isso pode, esse acúmulo, né? Exatamente. E qual que é a diferença? As acumulações previstas na Constituição são 2 de professores, 2 de saúde ou ainda professor e técnico científico. No caso dos juízes, promotores de justiça, magistrados em geral, a questão é envolver, de um lado, um professor e, de outro lado, o outro cargo, no caso, na magistratura ou na promotoria. E aí se enquadra na terceira seção, nessa terceira seção prevista na Constituição Federal. A gente viu na reportagem que quem tem cargos que exigem dedicação exclusiva não podem ter 2 cargos. Como entender quais são as funções então, que exigem essa dedicação exclusiva? Então, isso vai depender muito da questão do contrato de trabalho que você tem. Isso se a gente estivesse falando da contratação privada, aí no setor público, a natureza daquele cargo específico. Existem alguns cargos que exigem isso, e hoje em dia
E a partir disso aí, você não pode ter outros empregos. Quais, mas por exemplo, isso, os cargos? O de professor é um deles, né? Muitas vezes exige essa exclusividade. Mas isso hoje já é debatido se há prejuízo na acumulação, por exemplo, técnico-científico com professor, se efetivamente tiver algum prejuízo ao desenvolvimento da atividade, aí sim tem que manter a exclusividade. Se não, você consegue manter as duas. Porque, só um parêntese, a questão é constitucional, que permite, por exemplo, a acumulação de 2 cargos, professor e técnico científico, e uma legislação, quando vai falar especificamente de um cargo e diz que não pode, que tem que ser exclusivo. Aí a gente tem um conflito entre a Constituição e uma lei, e aí a gente precisa estudar caso a caso. Mas a Constituição sobrepõe a lei? Em regra, sim, né? Mas é o que a gente chama aí de divergência entre as normas, e neste momento a gente precisa analisar caso a caso. O entendimento hoje tem sido, ou pelo menos uma teoria bem forte que se tem hoje, é de que vai prevalecer a Constituição desde que não prejudique as atividades daquele cargo que exige a exclusividade. Agora, o que acontece quando a pessoa tem um cargo de dedicação exclusiva e consegue, de alguma forma, ter um segundo emprego? O que pode acontecer com essas pessoas? A partir daí, ter que optar, né? Porque a acumulação de empregos pela Constituição Federal, né? Empregos, cargos ou funções, não pode acontecer, e a mesma coisa com a questão da exclusividade. Se a gente falar, em geral, nas regras trabalhistas, seja por empregado público ou por empregado privado, é um desrespeito ao contrato de trabalho. No caso do empregado público, acaba sendo ainda um desrespeito à legislação que exige a exclusividade. Desculpa. Então, pode acabar por ser rescindido esse contrato que exigia a exclusividade inicial, que provavelmente foi o que aconteceu no caso que a gente viu há pouco. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua entrevista hoje aqui no Jornal da Justiça. Obrigado, é sempre um prazer. Agora vamos falar de férias. Nada melhor do que tirar um período para descansar corpo e mente, não é mesmo? Pois é, para todos os trabalhadores, desfrutar desse período, além de ótimo, é muito importante. E para não ter problemas na hora de partir para o descanso, é preciso ficar de olho no que prevê a legislação trabalhista. Confira agora na reportagem de Carolina Vasco. A Yuri veio de Natal curtir as férias em Salvador. Minha irmã já mora aqui há um tempinho e aproveitei, juntei com as minhas férias, já tinha o desejo de conhecer Salvador, então juntei o útil ao agradável. Esse período é muito importante porque é um período de limpeza espiritual, física, mental, e isso ajuda muito a pessoa a voltar ao trabalho renovada. As férias normalmente têm uma extensão de 30 dias e que são adquiridas depois de pelo menos 12 meses de trabalho. Essas férias elas podem ser fruídas aí, em até 3 fragmentos, desde que o empregado consinta com isso, sendo importante observar que um desses 3 fragmentos não pode ter dimensão inferior a 14 dias e os outros 2 de 5 dias. O que a legislação prevê sobre as férias? O período é definido pelo empregador. Devem ser tiradas no limite de 12 meses após o primeiro ano trabalhado. O trabalhador deve ser avisado com 30 dias de antecedência. Pessoas da mesma família podem ter o benefício no mesmo período. O pagamento deve ser feito 2 dias antes do trabalhador sair de férias. É permitido vender apenas 10 dias do benefício. As férias não podem ser iniciadas em dia de repouso semanal ou em até 2 dias antes de feriado. Mas este benefício, que é um direito de todo trabalhador, pode até deixar de ser concedido. Pode acontecer situação de o trabalhador, por ter faltas injustificadas ao serviço, veja o seu período de férias, que normalmente é de 30 dias, diminuído para uma quantidade menor de dias. São blocos de faltas injustificadas que levam a essa solução, e pode acontecer até de as férias deixarem de existir por conta de tantas faltas injustificadas, no caso, mais do que 32 faltas. Se está de férias, aproveite. Mas se ainda vai tirá-las, fique atento aos seus direitos. A Maria Clara veio de Bauru, interior de São Paulo, e aproveitou bem esses dias na cidade. Eu tô achando bem legal, bem gostoso. As pessoas são muito receptivas aqui, o pessoal é muito gente boa. Gostei muito das pessoas daqui.
E no próximo bloco, você sabe o que faz um mecânico náutico? Tudo que eu construí na minha vida, estudo dos meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é em cima dos meus barcos. Abusar de criança de 9 anos é considerado crime de estupro de vulnerável para o Superior Tribunal de Justiça. Para o STJ, mesmo sem conjunção carnal, o crime foi consumado. Está no Código Penal, artigo 217. Para caracterizar o estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. No STJ, a quinta turma reconheceu o crime de estupro de vulnerável em ato onde não houve conjunção carnal. Mesmo que não tenha praticado o ato sexual, o ato do estupro, mas ele se praticar qualquer lascívia, o ato libidinoso, ele pode incorrer no estupro de vulnerável. A lascívia ou estupro de vulnerável, esses dois tipos não admitem a tentativa do crime. O simples fato de acariciar uma criança e beijar na boca já é um ato de estupro de vulnerável, se ela for menor de 14 anos. O caso envolve um homem acusado de praticar ato libidinoso contra a enteada de 9 anos de idade. De acordo com o processo, o padrasto teria beijado a menina na boca, acariciado suas partes íntimas e a abraçado pelas costas. Em primeira instância, o réu foi condenado a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. A defesa recorreu pedindo reconhecimento do crime tentado e não consumado. O juiz de segundo grau aceitou parcialmente os argumentos da apelação e, utilizando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, afastou a forma consumada da conduta, fixando pena definitiva em 7 anos de reclusão em regime semiaberto. O Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde o relator, ministro Jorge Mussi, afirmou que não é possível a utilização do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade para afastar a prática do crime previsto no Código Penal, pois o fato de haver contato corpóreo com a vítima por si só já caracteriza o estupro de vulnerável. Foi restabelecida a pena fixada pelo juízo de primeiro grau. Agora, no quadro Profissões de hoje, vamos embarcar nas águas do Lago Paranoá, em Brasília. A capital do país tem uma das maiores frotas de barcos, mesmo sem praia aqui, né, Galto? Exatamente. E foi de olho nessa oportunidade de negócios que o mineiro se mudou para Brasília, montou uma oficina e agora conta pra gente como é o trabalho de um mecânico náutico. Brasília, Distrito Federal. Junto com Goiás, a capital da República, tem hoje a 4ª maior frota de barcos do Brasil. São quase 51 mil embarcações, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Mas o que para uns é sinônimo de lazer, para outros significa trabalho. E quando os barcos estragam ou apresentam problemas, a quem recorrer? É nessa hora que o Walter entra em ação. Ele é mecânico de barcos. Para os íntimos, mecânico náutico. Tudo que eu construí na minha vida, estudo dos meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é em cima dos meus barcos. A paixão do Walter por barcos começou ainda na adolescência, no interior de Minas Gerais. Na época, o pai dele tinha alguns pequenos barcos e sempre encontrava dificuldades na hora de fazer a manutenção das embarcações. Foi aí que o Walter percebeu uma oportunidade de negócios e decidiu investir. Abriu a primeira oficina dele. E a partir desse momento é que eu vi que o leque para embarcação grande, para motorização grande, era maior que pequeno, que faltava aquela mão de obra. Foi onde eu investi pesado nessa área. Deu tão certo que há 15 anos transferiu os negócios para a capital do país. Hoje, a mecânica dele fica às margens do Lago Paranoá, cartão postal de Brasília. É aqui que ele passa a maior parte do dia, debruçado sobre ferramentas e motores. Mas o Walter não trabalha sozinho. Gerencia uma equipe de 8 empregados. São, em média, 40 atendimentos por mês, entre montagem, manutenção ou ainda serviços de emergência, como conserto e reboque de embarcações que estragam no meio do lago.
Dá dinheiro. Dá dinheiro. Não é à toa que hoje, assim, eu posso te falar que eu tenho o que eu tenho em cima da mecânica. Mas para isso é preciso trabalhar muito. Às vezes, de domingo a domingo, sob sol forte e até 10, 12 horas por dia. Eu chego por volta de 10 horas na empresa e trabalho até mais tarde, porque para mim começar a fechar um motor desse, eu gosto de fechar após o horário, que aí ninguém incomoda, telefone não toca e você tem uma concentração maior em cima do que você está fazendo. Como a profissão não é regulamentada, a dificuldade de encontrar mão de obra capacitada é grande. Há 1 ano, ele começou a diversificar os negócios e investiu em uma marina, onde ficam guardadas embarcações de pequeno e grande porte. A minha marina está com 1 ano, eu já estou hoje praticamente com 35 embarcações guardando. Vou começar a cobertura e a tendência da minha marina não é para ser grande, é para atender com qualidade. Então hoje eu não quero ter mais que 50 embarcação, tá? A gente prestando devida manutenção e guarda. E se a paixão por barcos começou ainda lá atrás com o pai do Walter, ela ultrapassou gerações e arrebatou 2 dos 5 filhos dele, que hoje trabalham como mecânicos, junto com o pai. E você se orgulha de seguir a profissão do teu pai? Sim, se orgulho muito. É um orgulho grande, né, que vem de família, né? Pretendo levar isso para a vida inteira. Alguém duvida que o paizão aí morre de orgulho da profissão que os filhos escolheram seguir? Eu tenho muito orgulho. Assim, é prazeroso para mim hoje ter meus filhos comigo, trabalhando. Seguindo o caminho que eu estou seguindo. Porque rentável, lucramente, e a paixão, né? Numa coisa que eu estou construindo, vai ficar para eles, que eu estou construindo para eles, e seguindo o meu caminho. Isso é muito bonito, eu gosto, porque eu tenho amor na minha profissão. Bacana, né? O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Bom descanso para você, a gente se vê na próxima segunda-feira. Tchau.